Legal. Sibeli, João, obrigado mais uma vez por estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês de divulgar neurociência de uma forma muito interessante, fundamentada. Isso é muito nobre, né? A gente é defensor de conteúdo bom, então eu admiro o trabalho de vocês e do podcast Neuromarketing. Bom, Flávio Maneira, um entusiasta de gente, pessoas, futuro, de gestão. Acho que tudo isso é interdependente. Sou um cara muito inquieto, né? O tempo todo sou muito inquieto com relação à dinâmica do mundo corporativo, das pessoas, e fui encontrar na neurociência respostas que eu não encontrava em outros lugares. Razão pela qual né, é o objeto meu de vida aí nos últimos anos. Então, sou um executivo da indústria da saúde, fundamentalmente, fiquei 25 anos na indústria da saúde, professor, me aventuro palestrar em alguns congressos, sou convidado aí para palestrar e conduzir alguns workshops em companies, sempre dessas temáticas relacionadas a gente, à gestão e aplicação da neurociência, tendo como objetivo a performance, né? A performance cognitiva, a performance de negócios. Então, é isso. E, alguns anos atrás, quer dizer, eu sempre tive essa vontade de escrever um livro, e é muito difícil, mas demorou 4 anos para eu concluir o livro. Ele foi um resultado de bastante dedicação e estudo, e ficou pronto, né? Neuromanagement, cérebro e a gestão do futuro de pessoas e organizações. Então, a gente tenta trazer no livro São 15 capítulos no qual a gente vai percorrendo um caminho pela neurociência, de forma que no final dele, os últimos 5 capítulos, a gente torna isso aplicável. O objetivo final é claro que a gente entra um pouco em neuroanatomia, faz algumas terminologias que são de uma ordem um pouco mais técnica, mas a gente faz de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. Então é isso. Indo para a primeira provocação, né? Se as pessoas são memórias. Do ponto de vista de consciência, eu diria que sim. Do ponto de vista de consciência, por que eu falo isso? Porque a gente tem 3 grandes estágios, né? O inconsciente, o pré-consciente e a consciência. Então, quando a memória chega na consciência, sim, a gente é a nossa memória, sem sombra de dúvida, e tudo isso navega através de experiências que são registradas ao tempo todo. Então, tudo é uma questão de experiência. E tem uma coisa interessante que é a última experiência que você teve num tratamento de um serviço, de um produto, do restaurante que você foi, da onde que foi, se ela foi boa, é a expectativa para a próxima experiência que você vai em algo similar. E isso é para se pensar, porque a gente está no mundo hoje de negócios de promover a melhor experiência. Terminologia que a gente usa muito comum, que é Customer Experience. Vocês sabem bem disso. Então, nessa jornada do cliente, e no meu caso eu falo do paciente, pelo hub da saúde, então quando você tem uma boa experiência, virou a expectativa na tua memória para você ter algo minimamente igual ou superior. Quando você tem algo negativo, e aí vai o parâmetro de comparação, que também é nosso e ocorre o tempo todo. Quando a gente lembra de alguma coisa, é uma rede neural que é reativada ou ativada, né? Quando é uma memória nova, por exemplo. E a memória, ela traz informações que vão guiar, isso é muito interessante, o nosso estado presente e projeção para o futuro, porque tudo é baseado em perigo e recompensa. O nosso cérebro é o mesmo há 300 mil anos atrás, né? Já tem estudos de Homo sapiens há 300 mil anos. Então, o desenvolvimento 40 mil anos, mas Homo sapiens 300 mil anos. Então, se a gente analisar tudo, a decisão do cérebro é essa, é baseada em recompensa e em ameaça, em perigo. E a memória, ela está intimamente ligada com o processo de aprendizagem. Eu diria que não dá nem para separar essas duas coisas. E a gente percorre um estágio, que ele começa desde do estágio 1, que é uma memória seletiva, ou seja, vai selecionar aquilo que tem que começar a virar armazenado, né, armazenamento, então é seletiva, depois é da consolidação, depois da recordação, depois da mudança, quando novas memórias são colocadas dentro desse padrão de memória, e por fim do esquecimento, quando a gente não reativa mais uma memória por uma questão, teve um evento e você não reativa, a tendência é que essa memória se perca, né? Ou vai ficar solapso. Então a memória é fascinante. É isso, se eu puder resumir, se a gente é a nossa memória, sim. E Flávio, avançando aqui nos tópicos que você aborda no seu livro, eu queria que você explicasse para a gente aqui o que é o cérebro social.
Pô, isso é fascinante. Bom, a gente é um ser excepcionalmente social, né? Então a gente nasceu para conviver uns com os outros e a gente quer o quê? Suporte mútuo e proteção. O tempo todo a gente está nesse ambiente. Tem vários estudos interessantes nessa área, mas, por exemplo, se uma pessoa, e isso é um caso muito comum da gente lembrar, se você chega num estacionamento a primeira vez e para nesse estacionamento, num hipermercado ou de qualquer lugar, automaticamente, quando você voltar para pegar seu carro, então vamos imaginar que você chegou na hora que abriu e só você parou lá. Quando você voltar para pegar seu carro, a probabilidade de ter outros carros próximos do seu é muito alta, porque é um comportamento nosso de cérebro social. Ou seja, a gente não vai parar longe de outro carro, a gente vai parar perto, porque tem um quesito ali de segurança, um contexto, aquele carro está parado, eu vou parar perto dele. A gente é assim como humano, né? Então a gente busca sempre proteção. O cérebro social, especificamente, é um conjunto de funções que vai possibilitar com que a gente haja de maneira que a comunicação envolva o aspecto da integrabilidade, da integração e da cooperação. Então, o cérebro social é um monte de comportamento. Então, envolve desde a linguística da fala, envolve a natureza afetiva, especificamente o sexo. Eu vou dar um exemplo, o João e Cibele, agora. 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem uma estatística de número de pessoas que estão exatamente nesse momento transando. Então, a gente poderia falar que agora, enquanto a gente está conversando, tem 10 milhões de pessoas transando no mundo. Então, 10 milhões e meio, para ser mais exato, baseado em alguns matemáticos loucos que fazem esse tipo de estudo. Mas o sexo, ele envolve uma série de áreas que está muito mais claro o papel do sexo, diferentemente da paixão, tá? E diferentemente do amor. Então, são três caminhos dentro do cérebro social, que é o sexo. O outro é o amor, né? Propriamente dito, uma construção de mais médio e longo prazo. E a paixão, que ela pode ser um precursor do amor ou não, tá? Pode ser apenas uma paixão e depois não necessariamente se transformar numa coisa mais afetiva. Então, o cérebro social ele envolve o comportamento de uma sociedade. Aí eu não falei de sexo, porque é um dos elementos que envolve ele, e eu trato isso no meu livro. Eu passo desde as áreas que estão envolvidas no cérebro, a questão química, né? Por exemplo, a gente sabe que envolve fortemente o sistema todo, o arquipélago de sistema límbico, né? E de recompensa, toda a parte da dopamina, da noradrenalina, são várias inas aí que estão envolvidas. A gente sabe que tem algumas atividades já quando a pessoa está apaixonada, por exemplo, a, a área tegmental, quer dizer, eu não vou falar agora de neuroanatomia, porque não é objetivo aqui, mas existem algumas regiões que são muito ativadas exatamente quando você mede as pessoas que estão naquele momento de paixão. E a dopamina entra uma carga muito, libera muita dopamina, em especial no núcleo accumbens, que é uma regiãozinha ali, é um centro emocional muito importante. Então, o cérebro social é eu diria que é uma comunicação no ápice de toda a nossa evolução para a gente trabalhar como uma sociedade integrada. E falando em comunicação, a linguagem é muito importante, né? Até para essa É, socialização. E é, qual que é o mistério da linguagem que é. você fala no seu livro? Cibele, nos últimos anos, eu acho que esse advento da mídia social potencializou isso e eu vejo isso com bons olhos, porque eu sou entusiasta da linguagem, mesmo porque eu sempre falo, eu acho que você deve, já ouviu isso eu falar, que inclusive acho que no último episódio eu falei sobre isso, a comunicação é a nossa core competence. Significa que eu digo que ela é a principal competência do ser humano. Na verdade, de qualquer espécie, tá? Então, a gente é o que a gente comunica. E o que a gente comunica no processo de linguagem, em que praticamente estão todas as áreas do cérebro envolvida, existe algumas predisposições dos hemisférios, né? Quando a gente fala dos lobos, mas hemisfério esquerdo, que ele é responsável pela articulação da linguagem, compreensão da linguagem e reconhecimento da fala, o direito ele fica mais com o ritmo, com a ênfase da entonação da voz e com o reconhecimento gestual. Mas mesmo tendo essas pré-definições dos hemisférios, existe uma hemisferiabilidade, ou seja, eles trocam essa informação. E é tão fascinante isso que quando você estuda linguagem, comunicação, praticamente o cérebro todo está envolvido. Não é muito complexo e o cérebro todo. E sim, o mistério da linguagem, eu diria que é hoje
sem sombra de dúvida, no decifrar com precisão o não verbal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, a gente sabe que existe um momento de codificação e decodificação quando a gente vê um rosto. E automaticamente, em nível inconsciente, o cérebro ele mapeia a simetria ou simetria de olhos, de nariz, da face da pessoa, para trazer se essa pessoa, baseado nas experiências que eu tive anterior, é uma pessoa que mais eu confio ou menos eu confio, ou afeição, tá? A questão, mesmo que eu falei do cérebro social, relacionado ao sexo. Então, a simetria de rosto é uma coisa que você não sabe que você faz o tempo todo essa avaliação. Isso é muito rápido, eu estou falando de segundos. E isso pode ser determinante, por exemplo, ter essa consciência sobre isso, em especial num programa de liderança ou numa empresa que você vai querer um outro nível de liderança. Por isso que eu falo, neurociência, o meu objetivo é levar a neurociência para dentro das organizações, que é o que eu já fazia, né? Mas agora de uma forma um pouco mais profunda para falar assim, a gente pode melhorar o contexto comunicacional da linguagem a partir de conhecimentos que você desconhecia sobre decodificação. Hoje, a gente sabe que tem já aplicativos, e esse também é um caminho sem volta, que vai te dar uma resposta muito rápida dos estados de humores com relação a gestos e expressão facial. Então, é um conjunto, para resumir, de gestos com uma precisão na decifragem muito mais aguçada. É uma leitura do tom de voz no qual vai te dar, além da expressão facial, mas vai te dar um estágio de humor também muito mais preciso. Né? A gente é um ser de humor no qual a gente está indo para pique-vale o tempo todo. Pique-vale, quer dizer, não é nem pique-vale, é uma ondinha, uma marola. Vamos fazer uma marola, então a gente vai para um pico e vale ou marola, mas vai te dar um estágio de humor só pelo tom de voz. E por fim, posicionamento, né? Posicionamento social, posicionamento de você retroceder, de você avançar dentro de uma reunião de negócio, por aí vai. Na verdade, em todo o contexto, tá? Então, a linguagem, complexidade da não verbal, codificação e decodificação, e a questão dos devices que hoje eles estão mais precisos para nos ajudarem a tomarem melhores decisões, comunicar melhor, ou seja, adaptar a mensagem de acordo com o público que a gente está falando. E, Flávio, um assunto que é bastante debatido quando a gente fala de neurociência é a neuroplasticidade. E aí eu queria escutar Sim. De você a respeito de que se os nossos cérebros eles estão em construção e como que essa construção ela se dá. Perfeito. Sim, o tempo todo, João, o cérebro está em construção, ele é uma esponja de conhecimento que a gente tem. Hoje é um problema relacionado ao sistema atencional, que depois eu posso falar. A gente está com um excesso de estímulo que está impactando a preservação do nosso sistema atencional. E ele é precursor de um monte de coisa. Mas, sim, o cérebro, na medida que a gente está recebendo novos estímulos, e é o que está acontecendo exatamente isso. A gente está num mundo que há pouco tempo a gente chamava de VUCA, já tem anos que a gente fala do BANI, e a gente está nessa transformação jamais vista na história em termos de agilidade, velocidade, abundância, o que é muito pior do que escassez para a gente tomar decisão. Na escassez você não tem, é isso ou aquilo. Agora, na abundância, não, você tem muitas possibilidades. E isso gera uma certa tensão cerebral que envolve energia. Mas o que eu quero dizer é, na medida que eu tenho uma atividade nova, eu vou automaticamente criar um novo caminho, uma rede neural ali. Ela pode se formar ou não, depende de outras coisas que a gente chama de metodologia. Né? Então, pode ou não fortalecer. Mas um exemplo prático disso, para o ouvinte e para quem está vendo ou ouvindo a entender, é com relação, por exemplo, a motricidade fina está intimamente ligada com a metacognição. O que é a motricidade fina? A motricidade fina é você, por exemplo, que nunca fez uma aula de dança, começar a fazer uma aula de dança. Independente da sua idade, se você fizer uma aula de dança, você vai ter um caminho neural se formando, que é a neuroplasticidade propriamente dita. E isso vai fazer com que você tenha uma cognição mais privilegiada. Então, não é só a motricidade em si, né, motora. O caminho motor é um só desse caminho lindo que é da neuroplasticidade do aprendizagem, porque você vai ter outros ganhos do ponto de vista de aprendizagem, por exemplo, de um conteúdo novo. Então, a relação motora física do corpo tem uma relação
de metacognição na aquisição de um novo conhecimento quando você estiver estudando. Isso não tem idade. A gente achava que hoje qualquer pessoa que fizer isso, ela vai ter uma neuroplasticidade. Uma outra coisa que é provado em vários estudos é o hábito da leitura. Eu já falei disso também, acho que no último episódio, mas ler neurologicamente falando é muito rebuscado. Então, as pessoas que leem e escrevem, então acabou de ler alguma coisa, faz um Canvas, faz um mapa mental, ativa outros circuitos que estão ou que foram poucos ativados, né? Então, as pessoas têm uma inverdade que fala assim, isso é muito interessante, a pessoa fala assim, eu aprendo vendo, outro fala, eu aprendo ouvindo, outro fala, eu aprendo lendo. Então, você aprende pelo canal que você mais usa. Não significa que, porque as pessoas falam assim, eu aprendo só vendo, eu aprendo só ouvindo, meu aprendizado é por esse... Isso é uma completa inverdade do ponto de vista da neurociência. Você aprende por todos os canais. Agora depende do quão você usa aquele canal. Então, se você conseguir metodologicamente distribuir essa redistribuição por diversos canais, é muito mais interessante do que você ficar só num canal. Então, eu acho que a resposta disso é: você que vai estudar, use diversos canais para estudar e tira essa crença que eu só aprendo assim, eu só aprendo assado. Isso é uma grande inverdade do ponto de vista neurológico, né, neurocientífico, e vai ao encontro dessa tua pergunta. E Flávio, o seu livro Eu fala... falo bastante, né? Ótimo. Pode falar, pode falar. Ô, Flávio, o seu livro fala de gestão de pessoas e organizações, né? E a gente sabe Sim, que o desenvolvimento de talentos é uma preocupação para as empresas. total. Agora, é possível desenvolver aptidões? Sim, o ser humano é treinável, né? É treinável. Então, obviamente que você tem uma questão, vamos dividir isso em biologia, biologicamente, se uma pessoa nasce com uma predisposição corporal, né, para nadar melhor, por uma questão física propriamente dita, Phelps, por exemplo, ele fisicamente ele tem algumas vantagens, né, do corpo dele. Então, é uma questão biológica. Mas qualquer pessoa pode nadar. Pode não competir para ser o Phelps ou atingir aquilo por uma questão de biológica, mas todo mundo é treinável para nadar. E eu diria que isso serve para qualquer coisa. Eu diria não, isso serve para qualquer coisa. Então, qualquer pessoa pode falar em público. Claro que algumas pessoas vão ter uma voz, talvez uma entonação tem, né, uma entonação ou uma biologia que permite ter uma oratória, talvez com uma um pouco melhor. Mas qualquer pessoa pode falar em público e ser tão boa ou chegar muito próximo dessa outra performance. Sim, e isso o que eu mais vejo, Cibele, são as organizações, na minha humilde experiência de anos dentro do mundo aí da saúde e na indústria especificamente, né? Eu trabalhei muito na indústria farmacêutica e depois eu fui para a área de medical device. Então, nesses dois sistemas que dentro da saúde, o que eu te falo de dentro das organizações? Existe um falso positivo dos programas que eles dão de treinamento. E esse falso positivo se dá pela ineficiência dos programas. Então, às vezes, contratam um programa que não foi, que foi ineficiente. E todo mundo coloca lá um número que a pessoa foi treinada. Então, não foi, não. Ela acha que foi. Então, todo mundo acha que todo mundo avançou alguma coisa, mas... E aonde que está o erro? Eu sempre falo que tem 4 fases, né? A primeira é um bom diagnóstico. Depois é você desenhar o que você vai entregar para aquela turma baseada na singularidade. Ou seja, nem todo mundo precisa estar no curso de liderança. Nem todo mundo precisa estar no curso de feedback. Nem todo mundo precisa estar... Então, sabe, colocam todo mundo lá e dá um conteúdo genérico para todo mundo. O terceiro, e que é o que eu mais vejo de erro, eu vejo um erro em todas as fases, tá? No diagnóstico errado, na entrega metodologicamente falando errada, mas o terceiro é o que mais eu vejo de erro, é na falta de continuidade. Então, e aí entra a neurociência. A gente precisa de continuidade para formar a cicatriz neural. Então, não adianta entregar um programa e falar, essa pessoa está treinada. Não, não está. A gente tem que manter. Então, eu sempre falo que uma capacitação estratégica ela tem começo, mas não tem fim. E aí você vai aumentando a organização como um todo, como um cérebro vivo, dosagem certa, no diagnóstico certa, na entrega certa, para a pessoa certa. Flávio, a preocupação dos nossos ouvintes, e o nosso ouvinte ele tem muito essa característica, como que eu pego todo esse conhecimento da neurociência, das ciências comportamentais de maneira geral, e eu aplico.
E no teu livro, na parte final, como você comentou, nos últimos 5 capítulos, ele parte para esse lado da aplicação. E você dá uma metodologia chamada Canvas Neuromanagement, né, para que as pessoas peguem todo esse conhecimento e apliquem. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona. Legal. O desenvolvimento do... Quando eu estava escrevendo o livro, o meu objetivo era entregar alguma coisa para as pessoas, né? E não ficar só no campo, eu sei o bolo, eu sei a receita do bolo, mas não sei fazer o bolo. Então, eu queria que as pessoas soubessem fazer o bolo e não apenas a receita. Então, sim, eu desenvolvi um Canvas, né? E esse Canvas foram várias conversas com pessoas, executivos do mundo organizacional, alunos da faculdade, meus mentores, enfim, ele foi um produto que foi oriundo de muita conversa para tentar chegar no melhor produto possível para a aplicação do neuromanagement, da neurociência aplicada nas organizações. Então, ele nasce de um objetivo de fazer o Canvas com uma visão sistêmica. Então, a minha recomendação é sempre que a pessoa imprima esse Canvas num tamanho talvez A1, se for possível, e ele vai transitar por alguns temas. Então, o primeiro tema que a gente fala é sobre gestão. Então, o primeiro tema é gestão e o tema ele vai através de perguntas dentro da temática gestão. Então, é um tema que tem microtemas. Então, dentro da gestão, por exemplo, tem quais os objetivos, produtos e serviços, processos e finanças. Então, essas 4 perspectivas, e cada perspectiva dessa tem perguntas para provocar com que aquele grupo discuta e tenda e coloque ali, tá, qual que é o objetivo, quais são os partes principais, como atingi-los, como foi construído baseado em quê. Então, esses são alguns exemplos. Um outro tema é comunicação. As maiores ineficiências dentro de qualquer empresa são os processos comunicacionais, o deployment da estratégica, etc. Então, na comunicação, a gente fala sobre 4 subtemas, que é linguagem não verbal, leitura e escrita, a capacidade de fazer perguntas inteligentes e síntese estruturada, que é um objeto inevitável diante desse futuro, né? Então, a inevitabilidade de você ser sintético no ambiente corporativo. O outro é tomada de decisão, o outro é, aqui também a mesma coisa, a gente tem subtemas e perguntas para fazer com que as organizações discutam isso e chegam num denominador comum com relação a essa temática. Como que a gente toma a decisão aqui? Sabendo que a decisão tem uma grande influência, na verdade, grande não, total influência do sistema emocional. O outro entra em emocionalidade, depois a gente entra em gestão de pessoas, aprendizagem e criatividade e inovação. Então, essas são as temáticas que compõem o Canvas. E existem várias formas de aplicar. Eu falei uma, tá? Mas isso pode ser tanto individual, com pequenos grupos ou com grandes grupos. Flávio, e agora para a gente fechar aqui, quando a gente vai numa livraria normal ou quando a gente entra numa Amazon, por exemplo, tem muitos livros de gestão, né? Sobre gestão de pessoas, como fazer gestão de pessoas, como gerir organizações, como várias coisas, né? E, enfim, você sabe que eu sou apaixonada por neurociência, o João também, você, enfim, nem se fala. E a gente sabe por que a neurociência é importante para a gestão e por que o neuromanagement é super importante. Mas eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, porque tem muita gente que escuta nosso podcast pela primeira vez e caiu aqui, de repente, no seu episódio pela primeira vez e fala, uau, por que será que a neurociência é importante para a gestão de pessoas? Então, eu queria que você explicasse por que a neurociência, saber neurociência, saber toda essa bagagem que você traz no seu livro é importante para fazer uma boa gestão de pessoas e a gestão de organizações. Obrigado, Sibeli. Bom, vamos lá. Bom, quando eu estava discutindo o nome de uma pós-graduação que eu dou aula, que o nome é Neurociência e Futuro Sustentável de Pessoas e Organizações, já me ocorreu, ali eu já queria escrever meu livro, né? Porque ao longo da minha vida, desde 1999, eu tenho contato com o cérebro, né? Então, eu comecei conhecendo doenças e depois tratamentos. E depois que eu fui para a parte de gestão de pessoas e performance, usando esse background que eu tenho de como que é uma doença, um Alzheimer, um Parkinson, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, uma ansiedade, doenças tanto de desordens neurológicas e psiquiátricas, e depois eu estudei profundamente os seus respectivos tratamentos. Quando você começa a estudar isso, e a gente entende quão fascinante é, e quando você vai
E aí, numa empresa, eu fui trabalhar na parte, né, de gestão de pessoas das organizações, faz completo sentido, porque é aquilo que eu falo, a gente, é nosso cérebro, portanto, não é desejável conhecê-lo, é fundamental. E o nosso cérebro, ele prega muito, mas muito ideia errada que a gente acha. Então, mitos e verdades do cérebro, né? A gente é recheado de vieses, a gente tem ego e vaidade, a gente tem um monte de coisa que quando você vai estudar, se comunica mal, um monte de coisa que quando você vai para o ambiente corporativo, é quase sine qua non a gente não fazer é impossível não fazer essa correlação. Ou seja, é sine qua non você correlacionar cérebro, ambiente vivo pessoas, comportamentos, resultados, performance. Então, quando eu comecei a estudar neurociência, eu fui através de um campo, que é o neuromanagement, nada mais é do que um campo da neurociência que estuda os comportamentos organizacionais, que envolve resultado, liderança, comunicação corporativa, gestão de pessoas, dentro do ambiente organizacional. Então, isso através de estudos, tá? Tem muitos. E eu fui pirando com isso. Eu falei, caramba, quanto mais eu sabia que, por exemplo, a gente vai fazer um treinamento por exemplo, a área de treinamento de uma empresa, ela pode ser extremamente beneficiada com a neurociência, a área de finanças extremamente, a área de marketing extremamente, aliás, estamos aqui com o teu podcast que é neuromarketing. Então, todas essas áreas, quando você coloca dentro como funcionam os estímulos sensoriais, como que a gente capta atenção, a economia da atenção, como que a gente toma decisão, não dá para não correlacionar com as empresas do futuro. Então, para mim, na minha humilde opinião, as empresas que vão se tornar sustentáveis no futuro, com a inevitabilidade da inteligência artificial, serão aquelas que tiverem mais inteligência humana. Então, não adianta nada vir AI, Artificial Intelligence, né, inteligência artificial, se a gente não aumentar a inteligência humana. E isso que é o grande X da questão quando eu olho para o futuro daqui nos próximos poucos anos. A gente está percebendo um aumento significativo e não está no nosso controle da IA. Isso vai vir, é um caminho sem volta. Porém, a gente está vendo um declínio de prompt, de tomada de comando, ou seja, da capacidade humana, nossa inteligência de gerar comando, de fazer uma interação com a máquina mais aprimorada. Os jovens, por exemplo, estão perdendo vocabulário significativamente. E isso é preocupante do ponto de vista de uma sociedade.